Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós te engrandecemos, porque tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Porque teu nome é santo, aleluia. Porque tu és aquele que vive para sempre, aleluia. Porque tu és aquele que vive para sempre, aleluia. Alamanava suga deve a cara. Emaneva samandara na clasha mandara na vaia. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Prima na baixere canto lomana la vaia. Prima na baixere andava na baixere andele cai. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Vai glorificando o nome dele. Aleluia. Há uma presença neste lugar. Aleluia. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Espírito Santo, neste momento nós oramos, porque já acendeste o nosso espírito, já trouxeste sobre o nosso coração um avivamento no nosso espírito. E agora te pedimos, Senhor, abra os nossos corações, a nossa mente, o nosso espírito, para recebermos a Tua palavra. E que a Tua palavra fale aos nossos corações. Porque é a Tua palavra. Porque é a Tua palavra, Senhor. Revela-te a nós, Santo, por meio da Tua palavra. Em nome do Rei Jesus Cristo, Pai, nós te bendizemos. Amém. Amém. Lucas capítulo 5. Aleluia. Santo, santo, santo. Lucas capítulo 5. Nós vamos ler a Nova Tradução Linguagem de hoje. Nós vamos continuar o assunto da semana passada. Estamos tratando sobre a importância da profundidade no reino de Deus e na vida. E hoje nós vamos falar sobre os resultados do lugar profundo. Os resultados do lugar profundo. No livro de Lucas, hoje nós não vamos começar a nossa leitura do verso 1 em diante, porque nós falamos bastante sobre o verso 1 até o verso de número 5. Hoje vamos concentrar a nossa leitura e a nossa análise nos versos que vão se seguir. Porque diz assim, Lucas capítulo 5, verso de número 6. Nova Tradução Linguagem de hoje. NTHJ. Aí, glória a Deus. Diz o texto, quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando.
Então fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem para ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe, que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que havia apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixando tudo, e seguiram Jesus. Amém. No último domingo nós falávamos sobre que tipo de pessoa Deus chama para o lugar profundo. E foi uma mensagem muito importante, porque aquela mensagem tinha a intenção de trazer um despertamento para a nossa vida. Tentarmos nos encontrar naquele tipo de pessoas que nós falamos a semana passada, é de extrema importância para nós chegarmos até aqui. Então me permita rapidamente falar sobre quais eram esses tipos de pessoas que Deus chama para o lugar profundo. Primeiro, nós falamos que são aquelas pessoas que passaram por frustrações, passaram por percas, passaram por situações extremamente adversas. Eles literalmente perderam, foram perdedores em alguma área da sua vida. Mas essas mesmas pessoas que passaram por frustrações, passaram por percas, que foram vencidas depois de ter utilizado tempo, esforço, dinheiro, sem resultado nenhum, são as mesmas pessoas que estavam arrumando as redes. Eles estavam dando um sinal para Deus: nós estamos prontos para tentar de novo, nós estamos prontos para tentar mais uma vez. O segundo tipo de pessoa que nós falamos semana passada é aqueles que passaram por essa frustração, já deram sinais para Deus de que eles querem tentar de novo até dar certo, mas também são aquelas pessoas, o segundo tipo, que querem sair da superfície de frustração para ir para um lugar mais profundo. Porque existem pessoas que elas sofrem os danos, sofrem a frustração, sofrem as percas, mas elas não saem de lá. Como é que a gente sabe disso? Porque elas não param de falar desse lugar. A vida delas se resumiu lá. Elas ficam pensando: se eu não tivesse casado, se o meu pai não tivesse feito isso comigo, se aquele homem não tivesse feito isso comigo, se aquela pessoa não tivesse feito isso comigo. Você literalmente viu o tempo passar, mas você não saiu do teu lugar de frustração e de perda. Você ainda está no mesmo lugar. O tipo de pessoa que Jesus chama para um lugar profundo é quem quer sair deste lugar. Fala para o teu irmão: está entendendo? Depois nós falamos sobre o terceiro tipo de pessoas que Deus chama para um lugar profundo. É exatamente o tipo de pessoa que quer ir imediatamente para o lugar profundo. São aquelas pessoas que entenderam que é preciso haver uma resposta, é preciso haver uma mudança. Então eles vão para onde Jesus está mandando eles ir. Eles vão para onde o Senhor está direcionando a ida deles. Eles entenderam que naquele lugar de frustração, o lugar de superfície já deu. Está na hora de caminhar para um lugar mais profundo. E é importante nós entendermos que lá, Jesus não chamou primeiramente aquelas pessoas para ir ao lugar mais profundo, chamou elas para sair, porque Ele disse: afaste um pouco o barco da praia. Hoje nós viemos aqui porque eu entendo que tanto no reino de Deus quanto na vida, a profundidade determina os resultados. Diga isso ao teu irmão: no reino de Deus e na vida, a profundidade determina os resultados. Amém? Eu disse algo semana passada aqui: tudo aquilo que precisamos está em um nível profundo que ainda não atingimos. Eu posso assegurar a você, tudo que você precisa, pense em qualquer coisa da sua vida, tudo que você precisa
está em um nível que nós ainda não atingimos, mas isso existe. Aqueles homens que estavam lá, eles passaram a noite inteira pescando, passaram a noite inteira se esforçando, mas não houve resultado. Os mesmos peixes que eles pegaram naquele rio estavam lá, mas em um lugar onde eles não haviam experimentado. Os peixes estavam no lugar mais fundo. É isso que muita gente não entendeu ainda. Fazer a coisa certa, do jeito certo, mas na profundidade errada, não dá resultado. Vou repetir isso para você de novo. Fazer a coisa certa, do jeito certo, mas na profundidade errada, continua sendo errado, porque não dá certo. Me ajuda, fala para o teu irmão. Fazer a coisa certa, do jeito certo, na profundidade errada, não dá resultado. É por isso que você está fazendo tanto esforço e não acontece nada. É por isso que você está orando tanto e não acontece nada. Tudo que você precisa, eu repito, está numa profundidade que você precisa atingir. Jesus chamou aqueles homens e disse para eles: vamos para o lugar mais profundo do rio. Era uma chamada para a mudança. Tem uma coisa que eu aprendi na vida. Quando nós pensamos sobre profundidade, existem alguns tipos de pessoas que você vai encontrar. O primeiro tipo de pessoa é aqueles que se acostumaram com uma vida de superficial. Eles estão fazendo tudo o que muitas pessoas fazem, mas não tem resultado porque é superficial. Eles vão à igreja, mas necessariamente não estão aprofundados com relação à igreja. Eles oram, mas a oração deles não tem profundidade, porque eles não conhecem a palavra, e Deus responde a sua palavra. Eles estão tentando consertar o casamento, mas estão fazendo coisas sem profundidade, não há resultado. Então eles acostumaram, por causa da frustração, a permanecer na superfície, no lugar onde você apenas sobrevive, mas não vive. Há pessoas que dizem para Deus: tudo que eu quero, tudo que eu busco, Deus, não é tudo, é um pouquinho para ter paz. Acontece que um Deus que pode tudo não pode se limitar a uma oração dessa. A Bíblia diz que Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mas tem gente que se acostumou com a superfície. Elas gostam do perde e ganha. Elas gostam de dar 2 passos para frente e 3 para trás. Elas gostam de avançar e recuar. Elas gostam de ficar no mesmo lugar sem resultados. É o primeiro tipo de pessoa que você encontra quando falamos sobre profundidade. O segundo tipo de pessoas que nós encontramos quando falamos sobre profundidade são aqueles que entendem a necessidade da profundidade, mas têm medo desse lugar. Eles pensam assim: eu sei que se eu for mais fundo na Escritura, eu vou aprender mais. Eu sei que se eu entrar mais tempo na oração, eu vou crescer mais no meu relacionamento com Deus. Eu sei que se eu jejuar, eu sei que se eu começar a ir mais na igreja, eu sei que se eu começar a buscar mais, eu sei que se eu fizer tudo isso, vai haver uma mudança na minha vida, mas eu tenho medo das consequências. Fala para o teu irmão: você já conheceu alguém assim? Eles têm medo. São donos daquela frase que diz: quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. É verdade. Para quem tem medo da profundidade. Eu disse aqui semana passada
Toda pessoa que nada com boia, nada no mesmo lugar onde mergulhadores mergulham. Só que um vive na superfície, o outro vai para a profundidade. E na profundidade, eles experimentam algo que quem está na superfície não experimenta. Quando eu penso sobre viver profundidade, em qualquer área da minha vida, eu tenho que tirar o colete salva-vida. Eu tenho que tirar as boias que me fazem flutuar e mergulhar. Fala para o teu irmão, vai tirar o colete essa noite? Vai tirar as boinhas essa noite? Eu estou vendo pela fé que um monte de gente com aquelas boinhas de pato nadando na piscina, aquele monte de gente grande. Aí de repente passa uma criança perto de você, tchá, 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 tchá. Você dá risada e fala, ó. De repente a criança mergulha lá embaixo, você fica assim olhando. Por quê? Porque existe uma coisa que você criou chamada zona de segurança. Você sabe que existe um alto preço a ser pago para descer na profundidade. E você tem medo. Sabe uma coisa que eu aprendi na vida? O futuro, com certeza, é um lugar incerto. Mas é o único lugar onde eu ainda não estive. Vou repetir para você de novo. O futuro, com certeza, é um lugar incerto. Mas é o único lugar onde eu não estive. E você também. Você esteve no seu passado. Você está no seu presente. Mas você não sabe o que é o futuro. Porque alguns têm medo de pela fé avançar. Então tem gente que tem medo do futuro, que tem medo da profundidade, que tem medo de pagar o preço, que tem medo da coisa ficar pior se ele aprofundar o conhecimento. Mas existe um terceiro tipo de pessoa. São aqueles que entenderam que o único lugar onde tudo de fato pode mudar é a profundidade. Esses são aqueles que já saíram da zona de frustração e arrancaram as boias e fizeram igual o Pedro. Senhor, és tu? Sou. Então me deixa ir ter contigo. Jesus disse, vem. E Pedro saltou para andar sobre as águas, para experimentar o profundo, sobrenatural que muita gente não conhece. Que tipo de pessoa é você? Que tipo de pessoa é você? Essa noite eu quero ler o verso 4 do texto que nós lemos. Porque Simão Pedro teve que tomar uma decisão séria, uma decisão importante. No verso 4 do capítulo 5 de Lucas, a Nova Tradução Linguagem de hoje diz assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Repita isso comigo, bem fundo. E então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Leve o barco para um lugar onde é bem fundo. Leve o barco onde o lago é bem fundo. Esse era o endereço da mudança. Era o endereço da transformação. Na profundidade. No lugar onde eles não haviam experimentado toda aquela noite. No lugar onde estavam os peixes que eles não conseguiram pescar porque não foram até lá. Nesse lugar, tudo mudou na vida dessas pessoas. Eles conseguiram em um momento a renda que eles não teriam por meses. Em um momento, eles tiveram uma experiência que ninguém havia
havia tido, por um momento, o destino daqueles homens foi transformado e apontado por um momento, no lugar profundo. A vida deles mudou. Por que a nossa vida não muda? Porque continuamos na superfície de tudo que precisamos para ser transformados. Então, a pergunta que nós precisamos responder esta noite rapidamente é: o que muda quando decidimos ir ao lugar mais fundo? O que vai mudar, pastor? Qual a diferença que vai ter? Porque de repente pode ser que não aconteça nada. Eu posso lhe garantir isso. Nesse lugar tudo muda. O que muda? Primeiro, a nossa capacidade de responder à direção. A nossa capacidade de responder à vontade de Deus muda nesse lugar. Nós lemos aí no verso de número 6. Coloque para mim o verso 6 de Lucas 5. Olha o que diz: quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Olha o que aconteceu no lugar profundo. Agora, olha o que diz o verso de número 5. Simão Pedro respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda, não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Obedecer. O que as pessoas não entendem é que quando Deus dá uma instrução, Ele se compromete com os resultados, não é você. Deixa eu te dar exemplo. Jesus falou com Elias: vai para Sarepta, porque eu dei ordem para uma viúva para que ela te sustente. Quando Elias chegou lá, encontrou a mulher, e a mulher disse para ele, falou: o que você está fazendo? Ele falou assim: eu vou pegar alguns galhos ali, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, depois comeremos e morreremos. Você imagina Elias olhando para aquilo? Mas Elias pensou: eu vim aqui por causa de uma instrução, e agora que eu cheguei aqui, eu sei que a instrução muda as circunstâncias. Ele olha para a mulher e diz para ela: vai, mas primeiro você faz um bolo para mim, depois você faz para o teu filho e para você, porque a farinha não se acabará e o azeite não encerrará na tua casa. E a Bíblia diz que isso aconteceu por muitos e muitos dias. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos entender o poder da instrução, porque a instrução te leva à profundidade, e na profundidade Deus garante os resultados. Estes homens só puderam lançar a rede sob a instrução. A quantidade de peixe que ia vir, Jesus era o responsável. Provérbios de Salomão diz assim, no capítulo 13, verso 18. Provérbios 13, verso 18. A Bíblia diz assim em Provérbios 13, 18: quem despreza os bons conselhos acabará mal. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Na revista atualizada, esse mesmo texto diz assim: pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Deus está dizendo claramente que aquele que segue a instrução será honrado e recompensado. Mas quem rejeita a instrução, gente, quem não consegue seguir instruções, ele sofre danos. O texto está dizendo que acabará mal, vai terminar mal a situação. O texto está dizendo que o que rejeita, que aquele que rejeita, que pobreza e afronta sobrevém
sobrevém a quem rejeita a instrução. Qualquer coisa que você queira mudar na sua vida, a primeira coisa que Deus te dará é uma instrução. Diga isso, teu irmão. Quando você quiser mudar alguma coisa da sua vida, a primeira coisa que Deus vai te dar é uma instrução ou um instrutor. Primeira coisa que você vai receber. Um instrutor, quando libera a instrução, ele te coloca num lugar onde você nunca esteve. Ou ele te coloca no lugar onde os teus anseios serão satisfeitos. Naamã recebeu uma instrução. O profeta disse para ele: vai lá, lave-se 7 vezes do Jordão. A Bíblia diz que ele foi lá e mergulhou 7 vezes. Na última vez, quando ele se levantou, a pele do seu corpo era como a pele de uma criança. O cego de Siloé, quando encontrou Jesus, que ele cospe na terra, faz o lodo, unta os olhos, diz para ele: vai, lava-te no tanque de Siloé. A Bíblia diz que ele foi, lavou-se e voltou vendo. O que foram isso? Instruções seguidas que produziram resultados poderosos. Jesus disse para aqueles homens: lancem as redes no lugar fundo. Essa era a instrução. Pode parecer simples, gente, pode parecer algo até aparentemente bobo. E o que é pior, pode ser algo que te irrita, porque o que mais te irrita é aquilo que você já sabe. Uma instrução: joga a rede no mar. E a pesca maravilhosa aconteceu. É só seguir a instrução no lugar profundo. Nós aprendemos a seguir a instrução. Qualquer área da nossa vida que esteja em déficit é resultado da ausência ou da negligência à instrução. Siga instruções. Deus se compromete com os resultados. Siga a instrução. O que muda no lugar da profundidade, muda consequentemente os resultados dos nossos esforços. Olha o que a gente leu no verso 7. Os peixes encheram as redes encheram os barcos. O texto diz no verso 7 assim: então chegou no momento que eles tiveram que fazer sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, a fim de que viessem depressa para ajudá-los. Olha o que está escrito aqui. E eles foram e encheram quantos barcos? 2 barcos, com tanto peixe que os barcos quase... Eles saíram numa noite com um barco. Fala pro teu irmão, com um barco. Não pescou nada. Agora tem uma instrução, fala pro teu irmão, e resultados diferentes. Um lugar profundo, escute isso, um lugar profundo. Os resultados são extraordinários. E é no lugar profundo que você vai entender por que Deus quer te dar tanto. Eles saíram para pescar. Sob a instrução, os peixes vieram. Mas a quantidade de peixe era mais do que aquilo que eles podiam levar. Qual foi a consequência disso? Precisou de mais gente para abençoar. Fala para o irmão, eu quero que você prospere nesse lugar, porque eu vou ser afetado. Fala para o teu irmão, a bênção de Deus na tua vida. Diga isso, teu irmão, Deus quer te dar tanto, porque Ele sabe o quanto que eu estou
precisando. Diga ao teu irmão, Deus quer te abençoar tanto, porque através de você que você é abençoado. Ele disse para Abraão: Abraão, se tu uma bênção, eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Abençoa muitos, mas no lugar profundo. É quando você decide aprofundar o seu relacionamento com Deus. Quando você decide conhecer mais sobre casamento, sobre família. Quando você decide aprender a conhecer mais sobre os teus negócios. Quando você decide aprender e conhecer mais sobre áreas específicas da sua vida e seu ministério. Quando você decide estudar mais música. Quando você decide estudar canto. Quando você decide aprofundar-se. O resultado de Deus não abençoa só sua vida, abençoa a vida de quem vive com você. As pessoas pensam: Deus fica, esse negócio fica pedindo 10% da igreja. Você não entendeu nada. Deus não precisa dos seus 10%. Mas numa vida de profundidade eu sigo instruções. E o resultado do lugar profundo vai abençoar outros através de você. É isso que as pessoas não entendem. Você está pensando em 10%. Deus está pensando em quanta gente? Pense. Pense. Porque tem uma coisa que a gente aprende aqui no texto. O lugar onde Deus multiplica, Deus favorece. Glória a Deus. No lugar onde Deus não está multiplicando, as pessoas se tornam mesquinhas. Peixe nesse texto é dinheiro, gente. Eles iam voltar com esses peixes, iam pesar, iam vender parte disso, iam mudar a vida financeira desse povo. Agora, quem é que vai ganhar tanto dinheiro assim e chamar os outros para dividir? Fala para o teu irmão, quem está na profundidade. Diga: quem está na profundidade entende que os resultados são extraordinários. Deus quer nos abençoar extraordinariamente. E o que acontece com você vai acontecer com quem vive com você. Os homens que estavam lá foram chamados: vem cá, vem cá, vem cá. Isso é uma coisa que eu vejo na vida de muita gente que prospera. Ele não tem medo de dividir o que tem, porque ele sabe que o barco dele não suporta tudo que Deus está fazendo. Então ele divide mesmo, é assim. Quantas vezes eu vejo pessoas: Deus mandou te dar a chave do meu carro, ele vai lá e dá o carro. Deus mandou, ele vai lá e dá o carro. Só que ele está dando um carro porque ele sabe que vem vindo outro monte de carro para ele. Os recursos sempre vêm quando a consciência de que os resultados do lugar profundo são extraordinários. E nesse lugar Deus se compromete com os resultados. Não é você, não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com quanto você pode. Mas fala para o teu irmão: é preciso seguir instruções. É preciso seguir instruções. Os resultados mudam no lugar profundo.
Os 2 barcos, escuta isso aqui, os 2 barcos estavam afundando. A ideia de Deus é te abençoar de uma forma tão grande, que a bênção que sai de você vai chegar no outro, e esse vai ser abençoado tão grandemente, que mais um pouquinho esse aqui pede outro barco, porque estava quase afundando. Lembra da multiplicação dos pães? Eu fico pensando sobre aquele negócio, um negócio extraordinário. Imagina, Jesus pega 5 pão bengala, 2 peixinhos, lambarizinho, levanta, abençoa e fala para os discípulos: agora distribui. Arranca um pedaço, pão cresce. 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 Mark Murdock diz que aquilo que sai da tua mão não sai da sua vida. Você não entendeu nada sobre finanças no reino de Deus. E quanto mais eles iam dando, mais iam multiplicando. Chegou uma hora que não tinha jeito, começou a multiplicar, falou: vai jogando no cesto. 12 cestos. 12 cestos, um para cada um, sem reclamação. Mas não vai ficar ninguém com fome, ninguém, um para cada um. Aproximadamente, juntando mulheres e crianças, 14 mil pessoas. Porque na profundidade, eu repito, aquilo que sai da tua mão não sai da tua vida, mas aquilo que você não tira da sua vida, para que outro possa ser abençoado, é verdade, continua com você, mas sem resultado. Eu entendo o que muita gente está fazendo hoje. Ela tem medo de perder, mas só tem medo de perder quem tem pouco. Quem tem pouco ainda não entendeu a necessidade de ir para o lugar profundo. Fala para o teu irmão: você entendeu? Se você ficar, deixa eu mudar o assunto, porque vocês ficam muito tensos com esse assunto. Quando você ora bastante, não é um dia de sem oração, ou 2 dias sem oração, que vai desviar você da fé, porque você tem muito. Eu falei para o irmão um dia, eu falei: rapaz, essa semana, que semana difícil. Eu orei por um monte de pessoas, mas eu não fui lá no meu quartinho passar uma semana com Deus. Aí a pessoa ficou me olhando meio tipo assim, está desviado. Não entende. No lugar profundo, uma oração te preenche. Onde não há profundidade, uma semana te mantém vazio. Fala, porque nós está entendendo? Pastor, o senhor está fazendo apologia a não orar? Não estou falando isso para você, estou falando que no lugar profundo os resultados são diferentes. No lugar profundo os resultados são diferentes. Terceiro, isso é importante. No lugar profundo, muda a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Terceiro, no lugar profundo, muda a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Verso 8, para a gente encerrando. O texto diz assim: quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ele ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um pecador. Mas Jesus entrou no barco no lugar profundo? Jesus entrou no barco no lugar profundo? Não. Ele entrou no barco na praia, na superfície. Na praia, na superfície, para Pedro e os demais, ele era um profeta,
Um pregador do evangelho afasta o barco para mim poder falar com as pessoas. Lá no lugar profundo, ele é Adonai. Lá no lugar profundo, ele é o Senhor, o dono de tudo, aquele que é e que sempre será. Enquanto você não chegar nesse lugar, você não consegue compreender quem é Ele. Enquanto você não chegar nesse lugar, você fica com medo de poder não responder às suas necessidades. Enquanto você não chegar nesse lugar, você não consegue compreender o poder que Ele tem. Enquanto você não chega nesse lugar, Ele não é Deus para você. É o Jesus histórico. É o Jesus das páginas da Bíblia. É o Jesus que o pastor prega. Ele é Jesus. Aleluia. Não Adonai. No lugar profundo, a gente vê Ele de outro jeito. Glória a Deus. No lugar profundo, eu não entro ensoberbecido, eu entro humilhado. Glória a Deus. Porque Ele disse que todo aquele que se humilha será exaltado, mas todo aquele que se exalta será abatido. Glória a Deus. É por isso que tem pessoas que na superfície se relacionam com Jesus por resultados. Quando dá certo, aleluia, glória a Deus. Quando é errado, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Maria e Marta, ai Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ai, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido nada disso. Quem vive de resultado administra emoção. Quem vive de instrução caminha pela fé. Ele sabe que o Deus que não fez ainda é Deus para fazer. Mas tem que ser lá, no lugar profundo. Tem que ser lá dentro, com o joelho no chão, as mãos na cabeça. Senhor. E quando você diz Senhor, você diz Adonai. E quando você diz Adonai, você diz o Senhor é o dono. Jó, no momento mais difícil da sua vida, ele disse para Deus: eu sei que tudo pode. Ele estava com lepra, pobre, acabaram com tudo que ele tinha. Eu sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quantos podem dizer esta noite: eu sei que tudo pode? Diga mais uma vez: eu sei que tudo pode. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Pode não dar certo agora. Diga: pode não dar certo agora, mas vai dar certo. Porque o Senhor é o dono. Porque o Senhor é o Rei. Porque o Senhor é o Deus. Pode não dar certo agora, mas vai dar. Porque quem está na profundidade não vive de resultado, vive de instrução. Quem vive de resultado administra emoção. Quem vive de instrução estabelece a fé. O que Deus não fez, Ele vai fazer. Pedro sabia disso quando chegou ali. Ele mandou jogar a rede. E olha o que aconteceu. Era um pescador experiente.
Eles passavam quase que a vida inteira, enquanto criança, eles aprendiam a pescar. Depois que cresciam, boa parte deles viravam pescadores. Eles sabiam de tudo. Eles só não tinham aquele sonar que os pescadores têm hoje, que eles vão pescar e sabem onde o peixe está. Tem uns que saem com sonar para pescar e voltam sem nada. Nunca consegui entender isso. Pedro era um cara experiente, ele sabia que o que estava acontecendo ali não era normal. Se tivesse um sonar, ele teria falado para Jesus: eu passei o sonar nesse rio inteiro. Tinha um peixe, que era um rio de uma travessia de 8 quilômetros de distância. Ele conhecia muito bem, desde criança, aquele rio. Talvez ele nunca tenha visto tanto e quantos peixes de uma vez só. Mas o Senhor estava lá. Ele não era o pregador que entrou no barco. Era o dono de tudo, que fez Pedro olhar para dentro de si e dizer: eu não sou nada. Todas as experiências da minha vida, tudo aquilo que eu aprendi aqui, nesse lugar, Jesus, não é nada. Aqui nessa profundidade, eu não conseguiria nada. Mas Tu és o Senhor, Adonai, o dono. Vem para esse lugar. Vem para esse lugar. Vem para esse lugar. Fique em pé em nome de Jesus. Eu vou terminar. O que muda nesse lugar? Teu destino. Nesse lugar. Depois de tudo isso, o verso 10 disse: então Jesus disse a Pedro: não tenha medo. Fala para o irmão: não temas. Diga: não tenha medo desse lugar. Diga ao teu irmão: esse é o único lugar onde você nunca esteve. Pedro disse: Jesus, não temas. De agora em diante, você vai pescar homens. Você vai pescar gente. Foi ali que Pedro viu seu destino ser mudado. Deixa eu te contar um negócio. Entenda o que eu vou lhe dizer. O que vai apontar o teu destino não é um diploma. O que vai apontar o teu destino não é um homem. O que vai apontar o teu destino não é dinheiro. Quem vai apontar o teu destino é quem te criou. Aleluia, Deus. É quem te formou. Existe dentro de você uma estrutura criada para algo específico. A função do teu trabalho é te dar dinheiro. A função do teu destino é te dar satisfação. Aleluia, Deus. Pastor, mas se eu ganhar bem eu não vou ter satisfação? Eu vejo pessoas que ganham tanto, só vivem em crise. Nossa, não dá, rapaz. Nossa, eu precisava fazer aquilo, entendeu? Satisfação não tem a ver com quanto dinheiro você tem, mas o quanto você compreende a respeito de quem você é. Aleluia, Deus. Eita, o segredo de tudo. Eu preciso saber nesse lugar, porque esse lugar fala o que Deus tem para a minha vida. Nesse lugar encerram as procuras. Nesse lugar termina as questões. Nesse lugar as respostas chegam. E Deus aponta o seu norte nesse lugar.
Feche os seus olhos nesse momento. Feche os teus olhos. O destino daqueles homens foi mudado. O destino daquelas pessoas foi mudado. No lugar profundo. No lugar profundo. Nesse lugar profundo. Deus muda tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida. Primeiro, a capacidade de você de responder à instrução. A instrução talvez seja tudo o que você precisa para mudar qualquer coisa da sua vida. Porque foi uma instrução que mudou a situação daquelas pessoas. Eles seguiram uma instrução. Eu vim aqui esta noite para te dizer: siga as instruções. Antes que Deus te dê uma resposta, Ele te dará um instrutor e uma instrução. Ele te dará um instrutor e uma instrução. Creia nisso. Tudo muda. Tudo muda. Os resultados mudam no lugar mais profundo. Deus quer se encarregar dos resultados. Ele só precisa que você siga as instruções. Os resultados do lugar profundo são extraordinários. Porque Ele vai abençoar você. Ele vai abençoar tudo que está à sua volta. O barco de todo mundo vai se encher. O barco de todo mundo vai quase afundar. Porque o que sai da sua mão não sai da sua vida. Deus não é dependente do seu dízimo e da sua oferta, mas você é dependente da resposta de Deus. Você é dependente do favor de Deus. Tudo muda nesse lugar. A forma como você o vê. Talvez até agora Ele era apenas Jesus. Esse Jesus que você clama. Pedro viu desse jeito. Esse Jesus que entrou no barco. No lugar mais profundo, Ele é sempre. Nesse lugar, eu me prostro, eu reverencio, eu reconheço. Nesse lugar está o seu destino. O seu destino está neste lugar. Agora ore a Deus nesse momento e peça a Ele: Senhor, leva-me para um lugar profundo. Leva-me para um lugar mais profundo. Eu quero me aprofundar no meu relacionamento contigo. Quero me aprofundar no meu chamado. Quero me aprofundar no conhecimento das Escrituras. Eu quero me aprofundar nos negócios. Eu quero me aprofundar, Senhor amado, no meu destino. Eu quero me aprofundar, porque profundamente tudo muda. Fale com Deus nesse momento em nome de Jesus.